Muito bem, nós vamos trabalhar nesta noite sobre o melhor foi reservado para o final. O melhor foi reservado para o final. Eu sei que ainda nós temos até as 0 horas de hoje, e temos ainda amanhã, temos ainda o dia de amanhã, que é dia 31, mas o melhor foi reservado para o final. E eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos, texto este que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 10, ok? Que nos fala desta forma. Vamos colocar de pé, porque são alguns versículos. Se fosse apenas um, mesmo assim, né, a reverência é a mesma, mas vamos ler assim, por slide, tá bom? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Os irmãos. Agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te render graças, ó Senhor Deus, porque este é o último culto que estamos prestando a Ti neste ano de 2018, a nível de final de semana, ó Senhor Deus, ou início de semana, sendo este um domingo, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo quanto recebemos da Tua parte no transcorrer desses 12 meses. Eu te agradeço, ó Senhor, por cada pessoa, por cada servo, por cada filho Teu, por cada filha, ó Senhor Deus, por cada família, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque tomaste conta da Tua igreja, cuidaste da Tua igreja no transcorrer destes 12 meses. Quero te agradecer também nesta oportunidade, ó Senhor, que estamos fechando mais um ano. Não estamos fechando, ó Senhor Deus, com dívidas, ó Senhor Deus. Não estamos fechando mais um ano sem cumprir com os nossos compromissos, ó Senhor. Te agradeço também pelos milagres financeiros realizados nesta igreja. E te peço, ó Senhor, que continues a abençoar a cada um dos teus servos que tem dizimado, que tem ofertado. E aqueles que estão desempregados, ó Senhor, que tu abra uma porta de emprego para eles, ó Senhor Deus. E aqueles que estão encontrando dificuldade na fidelidade para contigo, ó Senhor Deus, que tu possa abrir o coração desses teus filhos, ó Senhor, faça-os entender a necessidade desta fidelidade para contigo, ó Pai. E agora, ó Senhor, usa o teu servo mais uma vez, como tens usado não somente a mim, mas todos quantos por aqui passaram, ó Senhor Deus. Que a tua palavra chegue até os corações necessitados. Agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Querido, o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. E nós podemos perceber, podemos sentir o quanto o que o Senhor tem feito a cada um de nós. É interessante e impressionante isso, obrigado. É impressionante quando nós começamos a observar. É interessante quando nós começamos a observar
que quando faltam 2 dias, quando faltam 3 dias, quando faltam 2 dias para o encerramento do ano, nós começamos a nos preocupar porque as coisas não aconteceram, as coisas não ocorreram da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. O final do ano está próximo, o ano ainda não acabou. Aí nós temos mais de 24 horas ainda para o encerramento do ano. Agora, será que tudo que você esperava que acontecesse neste ano, será que já aconteceu? Ou será que você tem alguma perspectiva, você tem alguma ainda ilusão, você tem ainda alguma esperança que aconteça aquilo que você tanto esperava neste ano de 2018? Qual a expectativa que você tem? O que você esperou neste ano de 2018 que não aconteceu? Faltam ainda mais de 24 horas. Mas eu quero dizer a você que é no fim da pista que o avião decola. É no final da pista que o avião decola. O avião sai, fica ali passando, bem taxiando, a linguagem bem popular, ele fica taxiando até pegar a pista para alçar voo. Mas ele só alça voo no final da pista. Lá no finalzinho que ele já tem um ponto certo para alçar voo. E durante todo o tempo ele fica parado ali naquele aeroporto, aguardando uma ordem da cabine, uma ordem das pessoas responsáveis para a liberação de voo. Aí eles falam, voo liberado. E aí então ele começa a taxiar e vai, quando chega ali naquela reta, é uma reta que você fica apreensivo, quem andou de avião fica apreensivo, porque ele começa a dar um saculejo na linguagem de mineiro, ele começa a dar um saculejo e você vai observando, daqui a pouco parece que ele solta o freio de mão, eu nunca entrei numa cabine, mas parece que ele solta o freio de mão e ele começa a pegar uma velocidade, e aí quando ele sai do chão, você começa a pensar assim, se cair daqui ainda me salvo, se cair daqui ainda me salvo, mas chegou a certa altura que tu fala assim, Senhor, agora é contigo, já estou no alto, é daqui para cima. É daqui para cima, daqui para cima. Mas nós ficamos assim esperando com grande ansiedade que o Senhor Deus, ele comece, que ele faça, que ele termine alguma coisa que nós iniciamos. Agora não importa como você iniciou esse ano. O importante é como você estará terminando e o mais importante como você dará início ao ano de 2019. Isso que é o mais importante. O que importa não é somente o que aconteceu em 2018. O que importa não é apenas o que aconteceu, o que não deu certo em 2018. Mas você fez a sua parte. Não importa se vai terminar bem. O importante é falar assim, se não vai terminar bem este ano, mas eu tenho um ano que vem. Eu tenho 24 horas ainda para o Senhor agir. E às vezes nós começamos a pensar que o nosso tempo é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um e o nosso tempo é um outro. Nós temos um texto bíblico que se encontra em Josué que nos diz o seguinte: o sol parou e a lua se deteve, a nação vingar-se-á dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jasar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. O que estava acontecendo ali? Juntaram 5 reis para se levantarem contra Josué. Gibeão era uma cidade em que Josué estava protegendo, e esses reis queriam tomar esta cidade. Então Josué, em conversa com o Senhor Deus, orou ao Senhor Deus e pediu intervenção divina. E este fato nunca tinha ocorrido na Bíblia, mas ocorreu naquele momento do sol parar, da lua se deter. Mas foi através da oração de Josué que tudo isto aconteceu. Às vezes nós começamos a ficar preocupados. Será que vai dar certo? Será que 5 reis se levantando contra Josué? 5 reis, e 5 reis poderosos. 5 reis poderosos.
E às vezes algumas coisas têm acontecido em nossas vidas. Pessoas que se levantam no setor de trabalho, pessoas que se levantam lá na escola, pessoas que se levantam dentro da igreja, pessoas que se levantam na vizinhança, para tirar você do sério. Mas Josué, sendo um servo do Senhor, clamou ao Senhor, o Senhor fez algo surreal. Ele parou o sol, fez com que o sol parasse, por causa do seu povo. Por causa do seu povo. E Deus há de fazer muitas coisas em nossas vidas, porque você pertence ao povo dele. E ele sabia perfeitamente do coração de Josué, sabia perfeitamente do coração do povo que seguia Josué, sabia perfeitamente da integridade daquele povo que estava sob os cuidados dele, não sob os cuidados de Josué, mas sob os cuidados de Deus. Certamente que no meio daquele povo nós tínhamos ali, eles tinham ali, pessoas que não eram tão próximas, tão íntimas de Deus. Pessoas que vez por outra dava aquela, permita a expressão, dava aquela vacilada, mas mesmo assim, o Senhor Deus tendo um cuidado muito especial para com o seu povo. Da mesma forma acontece com cada um de nós. Mesmo através de alguns deslizes dos cristãos, de alguns cristãos espalhados pelo mundo, Deus tem dado assim, tem tido muito cuidado para com o seu povo. Aliás, falando a nível de povo brasileiro, não abrindo um parênteses, mas dentro da mensagem, o que está acontecendo dentro do nosso país, vindo o premier de Israel aqui para o nosso país, e o nosso atual presidente concordando em tirar a embaixada lá de Tel Aviv, que é um local árabe, e trazendo para Jerusalém. Isso vai fazer com que as mãos do Senhor, que já estava assim, com os olhos do Senhor, as mãos já estavam voltadas para o nosso país, o Senhor vai voltar muito mais para o nosso país. Porque a Bíblia nos orienta a orar por Israel. A Bíblia nos orienta a orar por Israel. Isso é bíblico. E quando nós encontramos alguém que abrace a nação de Israel, um líder supremo da nossa nação abraça Israel, é como se todos os brasileiros estivessem abraçando também. É lógico que o povo árabe não vai gostar muito, e também teremos algumas dificuldades na área financeira, porque a nossa exportação de carne vai mais para o povo árabe, não para o povo de Israel. Mas neste momento, certamente houve a mão da esposa ali, por ser evangélica, fez com que tirasse lá de Tel Aviv e colocasse em Jerusalém a embaixada do Brasil. Então, dentro dessa visão aqui, dentro do que nós estamos falando, nós fazemos parte, sempre fizemos parte do povo de Deus. Sempre fizemos parte como o Israel espiritual de Deus. Sempre fizemos parte. Agora, mais do que nunca, os olhos do Senhor estarão voltados para esta nação, porque nós estamos abraçando, nós estamos ajudando, nós estamos contribuindo, estamos fazendo a nossa parte dentro das Escrituras. Dentro das Escrituras. Bom seria se os presidentes anteriores tivessem a mesma visão. Nós não passaríamos por tanta coisa que o nosso país passou. Eu creio que dias melhores estão por vir. Dias melhores. Amém, irmãos? Queridos, então, quando nós começamos a observar que já estamos no finalzinho da pista para decolar, tudo quanto aconteceu no decorrer deste ano, você não pode dar como assim, já encerrei 2018, nada mais vai acontecer de bom na minha vida, porque só amanhã, às 0 hora, é que vamos dar por encerrado 2018. Então temos um período ainda pela frente, nós estamos taxiando ainda. Estava conversando no dia de ontem com uma pessoa ali no hospital municipal, e a pessoa falando assim, olha, eu já passei, eu tive um infarto, já fiz o cateterismo, e agora vou ter que fazer uma operação para colocar uma válvula. E eu estou muito assim apreensivo, estou ansioso. E eu sei que de repente eu posso não passar mais por essa, porque algumas pessoas morrem no cateterismo, e para colocar uma válvula vai ser muito mais complicado. Mas eu falei assim, mas o senhor tem fé, tem esperança em Deus? Assim, não, eu tenho fé, eu tenho esperança em Deus, mas só que eu estou assim muito, muito preocupado, eu estou muito, muito ansioso. Esta foi a expressão dele, estou muito ansioso. Eu falei assim, olha, confie em Deus,
confie em Deus, como eu falo para você também, confie em Deus. Se as coisas não estão dando muito certo para você, não fique tão ansioso, porque a ansiedade, até um certo ponto, ela te ajuda, ela te leva a uma realidade. Mas a partir de determinado momento, essa ansiedade ela pode entrar no Código Internacional de Doença, ela pode entrar no CID-10 e ser uma doença. E tornando-se uma doença, isso pode prejudicar uma outra área da sua vida. Pode trazer uma úlcera, algum tipo de úlcera em você, pode aumentar a tua glicose, pode te prejudicar em várias áreas. Então, se ainda não aconteceu o que você tanto esperava, aguarde no Senhor, porque o ano ainda não acabou, querido. O ano ainda não acabou. De repente você está falando assim, pastor, mas amanhã é 31, muitas pessoas não estarão trabalhando, eu não estarei trabalhando, algumas empresas estarão fechadas, mas quem sabe neste final de semana, as pessoas começaram a mexer nos currículos, observar os currículos que você enviou por e-mail, que você enviou, que você entregou em mãos, quem sabe? Quem sabe que nesse período que nós estamos aqui, a pessoa que você tanto gosta, que você tanto ama, que está num leito hospitalar, o médico, Deus está usando aquele médico para trazer uma melhora para aquela pessoa. Mas a nossa expectativa é o seguinte, no final de ano os médicos, os enfermeiros vão ficar à deriva e as pessoas que estão internadas, essas pessoas não terão um atendimento adequado. Esse é o nosso entendimento, mas esse de repente não é o entendimento de Deus, não é o entendimento do nosso Deus. Então, se de repente o início desse ano de 2018 não transcorreu da forma que você queria, até o meado do ano não aconteceu o que você esperava, e faltando menos de 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas para nós encerrarmos 2018, não quer dizer que Deus não estará agindo na sua vida, que Deus não agirá na sua vida. Mas isso vai depender única e exclusivamente de você. Nesse slide seguinte, nos fala assim, Deus preparou para você, nos seus últimos dias de 2018, um tempo. Deus preparou para você, nos seus últimos dias de 2018, um tempo. Que tempo é esse? Tempo próspero. Tempo próspero. E em Jeremias 29, versículo de número 11, ele nos fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Ele que conhece, é Ele que sabe os planos que tem para cada um de nós. Nós conjecturamos, nós começamos a analisar, bem, segundo o meu entendimento vai acontecer isso, se acontecer aquilo outro. Nós entendemos assim, mas Deus não entende desta forma. Ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Ele que tem os planos, que conhece os planos que tem para cada um de nós. Independentemente da faixa etária, independentemente da situação socioeconômica, independente da derme, da epiderme, Deus, Ele sabe, Ele que tem os planos para cada um de nós. É Ele que tem os planos. Não somos nós que traçamos os nossos planos. Deus é que tem os nossos planos traçados por Ele mesmo. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Plano de fazê-lo prosperar. Prosperar em que área? Financeiramente? Pode ser. Pode ser também. Mas prosperar na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área de uma entrega, de uma fidelidade ao Senhor, na área de uma intimidade maior com o Senhor. Tudo isso é prosperidade. De um bom relacionamento conjugal, isso é prosperidade. A ideia é que nós temos que prosperidade é só a nível financeiro. Mas não, nós temos condições de sermos prósperos em várias áreas. Em várias áreas. Então ele diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. O Senhor não tem plano de causar dano a nenhum dos seus filhos. Plano de dar-lhes esperança e um passado, não, e um futuro. E um futuro. Amanhã ainda estaremos dentro de 2018, mas depois da manhã estaremos em 2019, isso é um futuro. Então Deus, Ele sabe perfeitamente o que tem preparado para você, o que tem preparado para mim. Então os planos do Senhor Deus, planos de sermos prósperos, planos de sermos extraordinários. Quando fala extraordinário, está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo número 9, quando diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Preparou para aqueles que o amam. Gostar é uma coisa, ter amizade é outra coisa, ter um excelente relacionamento é outra coisa, mas amar é algo profundo, profundo. Então as promessas do Senhor aqui é para aqueles que o amam, e quando nós amamos, nós queremos o melhor para a pessoa que está ao nosso lado. Quando nós amamos, queremos o melhor para aquela pessoa que está ao nosso lado. Às vezes você até se sacrifica. Eu tenho uma lembrança, não apenas uma lembrança, mas uma situação das mães. Pai não, pai às vezes ele chega lá no fogão, vê o que tem na panela, alguns pais, nem todos, vai lá, abre a panela, pega, bum, bota no prato e come. Mãe não. Mãe às vezes ela deixa de comer para dar para os filhos. Deixa de comer para dar para os filhos. E aqueles filhos que estão assim na adolescência começam a falar assim: olha, e a senhora não vai almoçar? Não, a senhora não vai jantar? Não, vocês podem comer que eu estou bem. Isso é amor pelos filhos. Amor pelos filhos. Quantas que amamentam os seus recém-nascidos, os seus bebês, às vezes estão com os mamilos quase que em carne viva, mas não deixa o filho ficar com fome. Por quê? Isso é amor. Isso é amor. Mas só que depois essas crianças crescem e nem todas valorizam tão aos pais quanto deveriam valorizar. E aqui o Senhor fala assim: o que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós. Para cada um de nós que o amamos verdadeiramente. Não é erguer um dos braços, não é estar assentado no banco de uma igreja, mas é amar ao Senhor verdadeiramente. E quando alguém se levanta para falar mal daquele que você ama, de alguém que você ama, a primeira atitude nossa é partir em defesa. É partirmos em defesa. Opa, peraí. Tinha até um programa na televisão, que acho que era da Ofélia, camarada, ela falava um montão de besteira, e de repente o visitante chegava e falava assim: mas essa mulher aí é destrambelhada, essa mulher aí, ele levantava e falava: não, ela é minha esposa. Porque ele amava aquela mulher. E às vezes nós fazemos algumas coisas que desagradam ao Senhor nosso Deus, mas o Senhor Deus, Ele nos ama. E tem coisas assim grandiosas para cada um de nós. O que mais o Senhor Deus tem para nós? Algo que é real. O Senhor estabeleceu, que está lá em Êxodo capítulo 9, versículo número 5, o Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. Amanhã. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. E tudo quanto Deus tem preparado para você, tudo quanto Deus já planejou para você, Ele cumpre. Porque a palavra nos diz que Ele não é homem para que minta. Se Ele tem algo reservado para cada um de nós, se Ele tem algo reservado para você, Ele vai cumprir na tua vida. Uma outra situação também que podemos observar neste início aí é vitorioso, a vitória para cada um de nós. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim você tenham paz. Quantos de nós, no decorrer deste 2018, alguém ou alguma circunstância tirou a nossa paz? Tirou a nossa paz. Fez com que de repente você tivesse até um desequilíbrio emocional. Você saísse do sério. Quantas pessoas, quantas situações, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Surgiu alguma situação adversa em nossas vidas no decorrer desse 2018, ou poderá ocorrer até amanhã às 0 horas, entregue ao Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, um versículo que nós tanto conhecemos: entregue teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confie nele e o mais Ele fará. Para que tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quantos de nós aqui, quantos dos irmãos nesta noite, tomou conhecimento de que algum membro da igreja foi morto por uma bala perdida?
ancião de 2018, membro desta igreja. E nós estamos bem próximo do olho do furacão. O Senhor tem protegido você, o Senhor tem protegido tua família, o Senhor tem protegido nossos filhos que saem para trabalhar, para estudar. De repente o teu filho não é nem evangélico, mas pela tua oração, mãe, pela tua oração, pai, Deus tem protegido os nossos filhos, Deus tem protegido os esposos por causa das orações das esposas, Deus tem protegido as esposas por causa das orações dos esposos, Deus tem protegido os netos devido às orações dos avós. Ele é um Deus que continuará sempre a cuidar de cada um de nós. Agora, para viver o melhor de Deus, ainda em 2018, existem algumas coisas que podem acontecer. Para viver o melhor de Deus, ainda em 2018. Primeiro, veja as oportunidades para o milagre. Nós temos que ver as oportunidades para os milagres. De repente o Senhor está querendo colocar diante de você, colocando ao teu lado, colocando diante dos nossos olhos, as oportunidades para os milagres. Mas devido a alguma miopia espiritual, as pessoas não conseguem observar o milagre, as oportunidades para os milagres. No texto que nós estaremos lendo, que em João capítulo 2, versículo 3, a palavra nos diz assim, ó, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Oportunidades. Maria aqui, ela não perdeu a oportunidade. O vinho da festa havia acabado. Era para ser uma tragédia. Era para ser uma tragédia. Mas não acabou assim. De repente o teu ano, esse ano que nós estamos vivendo, você vai ser, pastor, está terminando como uma tragédia. Mas não vai terminar desse jeito, como você está pensando. Se você confia nesse Deus maravilhoso, se você espera nesse Deus maravilhoso, não vai terminar uma tragédia. Porque aqui Maria, ela teve a oportunidade de chegar e olhar a oportunidade. Opa, surgiu uma oportunidade de mudança. Quem está aqui na festa? É Jesus. Ela não pensou simplesmente, meu filho, ela estava olhando para Jesus como o Messias. E nós, quando estamos na casa do Senhor, precisamos olhar para Jesus como o Filho de Deus. E saber que existe uma oportunidade para uma melhora. Uma oportunidade não para terminar conforme iniciou o ano, mas terminar de uma forma diferente. Sem querer mencionar nomes, mas nós tivemos no decorrer deste ano um irmão que passou por uma dificuldade muito grande aqui no hospital, ou aqui na igreja, melhor dizendo. Aliás, a igreja é um grande hospital, né? Eu sempre falo isso, que a igreja é um grande hospital. Mas o irmão passou por uma dificuldade muito grande nesse último ano de 2018. Mas Deus foi agindo, e de repente, quando esse irmão pensava que o seu problema seria resolvido aqui no Rio de Janeiro, seria resolvido aqui bem próximo, na nossa cidade, Deus abriu uma porta fora do nosso estado. Deus abriu uma porta fora do nosso estado. E é isso que Deus faz, Deus nos surpreende. Ele nos surpreende, Ele vai além das nossas expectativas. Ele vai além daquilo que nós esperamos. Você espera uma coisa assim, sabe? E Deus está anos-luz à frente. Anos-luz à nossa frente. Você pensa de uma coisa e Deus fala assim, aguarde aí, espera um pouquinho. Espera um pouquinho porque tem coisas grandiosas para você. Um outro fator também, no número 2, desenvolva uma fé ousada. Desenvolva uma fé ousada. Quando nós lemos aqui no próprio capítulo 2, versículo de número 4, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Ela poderia falar assim, desculpe aqui o jargão, ela poderia ter dito assim, babou. babou. Se ele que é o Messias, ele chega para mim e fala assim, a minha hora não chegou, então não tem jeito. Mas só que ela desenvolveu a fé que existia dentro dela. Desenvolveu a fé. As pessoas às vezes podem chegar para você e falar assim, olha, não tem jeito. Mas a tua fé é que vai te sustentar. A tua fé, a nossa fé, é que vai nos impulsionar a tomar uma posição.
Mesmo que o médico fale, mesmo que o esposo diga, mesmo que a esposa cite, mesmo que alguém venha falar alguma coisa, a última palavra nunca será do homem. A última palavra sempre será de Deus. E Deus sonda os nossos corações. Ele sonda o teu coração. Sendo você uma pessoa letrada ou não. Sendo você uma pessoa bem, com grau de instrução bem elevado ou não. Sendo você uma pessoa culta ou não. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quem você é. Não é à toa que a própria palavra nos diz lá em Jeremias que Ele nos conhecia antes que nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia antes que os teus ossos fossem formados. Então nós precisamos a cada dia confiarmos nesse Deus e termos uma fé, sabe, uma fé fora do normal neste Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo de número 28, a palavra nos diz assim, ó, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O Senhor está com você. O que era para Maria fazer naquele momento? Sai fora, eu sou tão adolescente, estou entrando na mocidade. Se a mulher adúltera foi lá, né, e pensando a nível de futuro, a mulher adulterou e foram para apedrejar aquela mulher, aliás, já estava escrito na lei de Moisés que a mulher seria apedrejada se adulterasse. Imagine eu sendo virgem, dar à luz a uma criança. Mas quando o anjo chegou para ela e falou, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Ela recebeu aquela palavra. Porque ela conseguiu, ela teve uma sensibilidade para sentir que ali não era simplesmente, ali não era uma pessoa. Era o Senhor que estava falando a ela. É o Senhor que estava falando ao coração dela. E esta sensibilidade nós precisamos ter. De saber que é o Senhor que está falando, é o Senhor que está dizendo ao meu coração. De repente você não está assim, tão ligado na mensagem. Mas eu não quero que você esteja ligado na mensagem, eu quero que você esteja ligado naquilo que Deus quer falar ao teu coração. Aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Não aquilo que eu estou falando. Porque Deus está falando ao teu coração. Eu posso ser um porta-voz da palavra do Senhor, mas Deus Ele fala individualmente a cada um de nós. E Ele tem uma resposta para cada um de nós, para cada anseio, para cada necessidade, para cada dificuldade que você passou no decorrer deste ano. Isso não passou desapercebido pelo nosso Senhor. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo, o que aconteceu contigo. Uma outra situação dentro dessa história aqui, tem uma obediência arriscada. Tem uma obediência arriscada. E o texto nos diz o seguinte, ainda em João, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele lhes mandar. Tem uma obediência arriscada. Ela vira para os serviçais e falou o seguinte, olha, ele falou que ainda não é chegada a hora dele, mas ele mandou pegar os 6 castiçais lá. Então, vocês façam tudo o que ele mandar. Tudo o que ele mandar. Irmãos, naqueles dias, naquela época, acabar o vinho numa festa, num casamento, era algo assim de um vexame. Era algo entristecedor, era algo vergonhoso para o dono da festa. E acabou o vinho em plena festa, e era um casamento. E foi ali onde realizou o primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi em Caná da Galileia. Mesmo o Senhor Jesus tendo dito, ainda não chegou a minha hora. Ela vira para os serviçais, aqueles que estavam ali servindo, e fala assim, olha, faça tudo o que ele mandar. Tudo o que ele mandar. E lá em Êxodo capítulo 14, versículo de número 15, a palavra ainda nos diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga ao povo de Israel que marchem. Às vezes a primeira resposta de Deus te deixa um tanto quanto pensativo. Às vezes a resposta de Deus é algo que você fala assim, olha, o Senhor é contrário à minha vontade. O Senhor não vai cumprir aquilo que eu tanto espero. Lembra do episódio de Sodoma e Gomorra, que Deus falou que ia destruir aquela cidade? E o servo dele começou assim, Senhor, e se tiver houver 100 ali? E se houver 50? Se houver 10? Então ele foi questionando, conversando com Deus a respeito disso. E nós precisamos entender que, às vezes, mesmo o Senhor retardando no nosso entendimento o agir dele em nossas vidas, nós precisamos prosseguir.
Nós temos que prosseguir. Martin Luther King disse em uma certa ocasião: se vocês não conseguirem voar, vocês corram. Se não conseguirem correr, vocês andam. Se vocês não conseguirem andar, vocês engatinhem, vocês rastejam, mas não fiquem parados no mesmo lugar. Não fiquem parados no mesmo lugar. Porque o Senhor Deus, Ele quer ação. Ele espera que você haja. Ele espera que você faça alguma coisa, que você não fique na inércia, que você não fique esperando que caia do céu alguma coisa. Ele quer que você faça alguma coisa. E Ele já preparou tudo. Agora você tem que lançar mão. A quarta situação que nós começamos a observar ainda dentro desse texto, tem uma expectativa pelo novo de Deus. O texto, ainda no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 6a, fala dessa forma: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usada pelos judeus para as purificações cerimoniais. 6 potes. O que Jesus fala? Vai lá e enche esses potes com água. Na cabeça dos serviçais deveria falar assim: pô, o pessoal quer vinho. Ninguém quer água gelada, ninguém quer água filtrada, ninguém quer. Dando ar à nossa imaginação, os serviçais deveriam estar pensando assim, ó, o pessoal Senhor, o pessoal quer vinho, o pessoal não quer água. Mas Ele mandou que Ele enchesse aqueles potes com água. Então ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Então algo também que às vezes muitos de nós não entendemos, a nível de expectativa pelo novo de Deus, daquilo que o Senhor Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes nós achamos que, mas isso é besteira. Eu vou fazer isso aqui? Isso é besteira. Está no culto, domingo pela manhã, domingo à noite e quarta-feira, para quê? Não tem necessidade. Se Deus tiver que agir, Ele vai agir na minha casa. Eu sei que Deus vai agir na sua casa, Deus vai agir no seu setor de trabalho, Deus vai agir no trajeto para a escola, para o seu trabalho. Deus vai agir, porque Ele é Deus. Mas eu preciso entender, nós temos que entender que Deus, Ele quer falar ao seu povo, não na forma a granel, mas no atacado. Ele quer falar, sabe, quando todo o seu povo está junto, quando todos nós estamos juntos. Ele quer falar a calma. Por isso que nós prestamos um culto ao Senhor juntos. Por isso que sempre o povo de Deus prestou um culto a Ele juntos. Faraó falou certa feita para Moisés: olha, vai vocês, mas fiquem as mulheres e as crianças. E Moisés falou assim: olha, negativo, vai todo mundo. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então, dentro dessa expectativa, dentro que Deus tem com o seu povo, nós precisamos entender que Ele quer o melhor, Ele quer fazer o melhor por cada um de nós. Batendo na tecla, 2018 ainda não encerrou. Encerrou para você, mas não encerrou para Deus. De repente encerrou para você. De repente você fala assim: pastor, agora eu só volto no meu serviço no dia 2 ou no dia 3, eu não sei quando você vai retornar ao setor de trabalho, de repente você está até de férias. O ano terminou para você, mas não terminou para Deus. Ele continua trabalhando, Ele continua agindo, continuará agindo. No Salmo 34, versículo número 5, nos diz desta forma: os que olham para eles estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Olha só que coisa impressionante quando o salmista fala aqui: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Para Ele quem? Para o Senhor. Estão radiantes de alegria porque sabem que o Senhor fará coisas grandiosas em nossas vidas. Mas eu preciso ter uma convicção, eu preciso ter uma certeza, eu preciso ter assim, alimentar essa esperança dentro de mim, que o Senhor fará alguma coisa na minha vida, na minha família, na minha profissão, no meu estudo, em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ter essa convicção. Eu não posso simplesmente ser um mero espectador do que está acontecendo. Eu preciso sentir o agir de Deus na minha vida. Eu não posso ficar parado e você é mais uma mensagem, é mais um domingo na minha vida, é mais um domingo que eu estou vivendo dentro da igreja. É mais uma oportunidade que o Senhor Deus está dando a cada um de nós. É mais uma oportunidade. Meu filho, minha filha, não é como se Ele estivesse falando a cada um de nós: meu filho, minha filha,
Ainda não terminou. Ainda não terminou. Se as coisas não estão indo da forma que você gostaria que fosse, mas o ano ainda não terminou. Creia em Deus, creia também em mim, creia no Pai, creia também no Filho. O ano ainda não terminou. Na quinta parte nos fala assim: entregue para Jesus tudo o que Ele te pedir. Entregue para Jesus tudo o que Ele te pedir. E aí no versículo 7 nos fala desta forma: disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E eles encheram até a borda. Encheram até a borda. Entregue para Jesus tudo o que Ele te pedir. O que o Senhor está te pedindo nesta noite? Fidelidade. Quando eu falo fidelidade, as pessoas imaginam assim: eu tenho que ser fiel no dízimo. Não, fiel com a sua vida. O Senhor, Ele não quer ninguém pela metade. O Senhor não quer ninguém 80%. O Senhor não quer ninguém em 90%. Mas entregue para Jesus tudo o que Ele te pedir. Se de repente você tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão desta alguma coisa, porque você terá um resultado diferenciado. O que eles entregaram? O que Jesus pediu? O que eles levaram? Eles levaram água. Eles levaram água. Jesus falou assim: ó, enche aqueles potes com água. Eles levaram água. Eu, esse Messias, eu estava esperando uma outra pessoa, esperando um milagre totalmente diferente. Ele manda botar água nesse jarro, nesses potes. É confiança no Senhor. Entregue a Ele o que Ele te pedir. Filho meu, dá-me o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como o povo fez no deserto, como vossos pais fizeram no deserto. Abre o teu coração para o Senhor. Às vezes nós ficamos, desculpe o pronome, o nós, mas às vezes nós ficamos assim, sabe, tão acostumados a estar dentro de uma igreja. E aí vai uma grande preocupação dos nossos filhos que estão crescendo dentro da igreja. Eles crescem, mas crescem sem uma experiência com Deus. E nós temos que levar os nossos filhos a terem uma experiência com Deus. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E eles os encheram até a borda. Não colocaram até o meio, não colocaram faltando um quarto, mas encheram até a borda, encheram até em cima. E encheram com água. E certamente alguns ficaram assim: agora eu quero ver o que vai acontecer. Agora eu quero ver o que vai acontecer. E às vezes muitos servos do Senhor também ficam parados e pensando: quero ver agora o que vai acontecer. Eu já orei, eu já li a Bíblia, estive no culto praticamente todos os cultos nas 52 semanas. Se eu faltei 5 semanas foi muito. Agora eu quero ver o que vai acontecer. É confiança no Senhor. Eu preciso manter a minha confiança no Senhor. Os teus negócios não vão bem? Confie no Senhor. Confie no Senhor. E se de repente você tiver que fazer alguma coisa que aos seus olhos parece que é algo que não vai dar certo, mas existe algo dentro da administração que diz custo e benefício. De repente para você naquele momento vai ser um dinheiro que você está desperdiçando, você está jogando fora, mas lá na frente vem o benefício. Lá na frente vem o benefício. Ele quer trabalhar em nossas vidas. No 6º lugar nos fala: esteja atento aos sinais de Jesus. E o versículo 8 e 9 nos fala desta forma: então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. O encarregado, não os serviçais, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. As pessoas não vão acreditar o que Deus vai fazer na tua vida, querido. As pessoas vão ficar de boca aberta o que Deus vai fazer por você, vai fazer na sua vida, de hoje para amanhã ou no início de 2019. As pessoas vão falar: mas como que pode um negócio desse? Quando eu conheci essa pessoa, ela estava lá embaixo, ela estava lá no final da fila, ela estava lá no fundo do poço, e de repente essa pessoa decola. De repente essa pessoa consegue algo que muitos na igreja estão tentando há tanto tempo. E essa pessoa, como é que pode um negócio desse? Nós ficamos assim pasmos com o que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer. Mas se Deus pode fazer na vida de uns, Ele pode fazer na vida de outros também. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele quer fazer na vida daqueles que verdadeiramente o amam. Ele quer fazer isso na vida daqueles que verdadeiramente o amam.
Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, parte A, nos diz assim, ó, tudo o que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Às vezes nós começamos a pensar em algumas situações que não foram tão boas assim. Achamos que não foi tão bom assim. Mas tudo quanto Deus fez na tua vida, tudo quanto aconteceu na sua vida, vou colocar dessa forma, tudo quanto aconteceu na sua vida, tem as digitais de Deus. Tem as digitais de Deus. O que você conseguiu não foi pelo teu intelecto, não foi pelo teu QI, pelo teu coeficiente de inteligência, não foi pelo coeficiente de inteligência, não foi pelo tipo de inteligência que você tem, mas tem o dedo de Deus, tem a digitais de Deus em tudo quanto aconteceu na sua vida no transcorrer deste ano. Tem o dedo de Deus. Mas só que às vezes o ser humano, por ser um pouco egoísta, fala, não, eu consegui, porque eu me debrucei ali na internet, comecei a estudar, comecei a pesquisar, e então eu consegui. O ego pode te colocar no alto de uma montanha, mas não vai ter ninguém para te tirar de lá. Vai ter ninguém para te tirar de lá. Então nós precisamos entender, eu preciso entender, pois tudo que Deus criou é bom. Tudo o que Ele fez. De repente você fala assim, Deus fez uma coisa mínima este ano na minha vida, mas foi bom. Deus não fez nada na minha vida este ano, pastor, não fez? Você está aqui nesta noite. Está aqui nesta noite. E está aí bem. E não tem ninguém descalço. Se tiver alguém descalço aqui, porque o sapato está apertado. Mas não tem ninguém descalço aqui. Deus te vestiu, Deus te alimentou no transcorrer deste ano. De repente você perdeu o emprego, mas você não morreu de fome. Você está aqui. Então Ele tem cuidado de você. Se Ele tem cuidado com as plantas, que Ele tem cuidado com os pássaros, não vai ter cuidado com cada um de nós, irmãos. Pois tudo que Deus criou é bom. Praticamente quase fechando, no número 7 nos diz assim, creia que Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Já viu quando você está em casa e alguém chega assim com um presente, chega com uma palavra, você fica assim, para mim? Essa é a expressão que nós utilizamos. Para mim. Hoje eu vi uma cena que a pessoa falou assim, olha, eu estou ganhando, mas eu não te prometo te dar nada não em troca. Não prometo te dar presente não em troca não. Mas ganhou, mas ficou surpresa porque ganhou um presente. Ganhou algo de alguém. E é justamente isso que Deus, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te surpreender. Creia que Deus vai te surpreender. No capítulo 2 ainda, versículo de número 10, nos diz desta forma, Ele chamou o noivo e disse, todos servem. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Guardou o melhor até agora. Estamos fechando. Esse é o último domingo. Mas de repente, meu querido, eu não sei, você pode receber uma notícia, quem sabe ainda hoje, receber uma notícia amanhã. Aquela notícia que você vai falar assim, meu Deus, eu não esperava por isso. Uma coisa grandiosa na sua vida. Não pense, está faltando 24 horas e alguns minutos. Não pense desta forma. Mas pense que Deus é capaz de realizar. Se o tempo dele é para 2018, a coisa vai acontecer ainda em 2018. Se está dentro do cronos dele, se está dentro do tempo dele, está dentro da hora dele, as coisas vão acontecer ainda nesse ano. No versículo de número 11, João 2,11 fala assim, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele. Uma das piores coisas que possa acontecer na vida de um cristão é quando o cristão quer primeiro ver para depois crer. Você tem que crer para ver. Tem que crer para ver. E aqui a palavra nos diz que revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Será que creram porque ele transformou a água em vinho, gente? Será que creram só porque viram isso?
Eles já estavam acompanhando Jesus, já sabia da vida do Jesus, já sabia que o Jesus, que o Filho de Deus poderia fazer. E nós sabemos o que o Filho de Deus pode fazer em nossas vidas também. Mas será que é necessário ouvir Deus fazendo algo miraculoso aqui dentro para que eu possa acreditar nesse Deus? Eu tenho que crer nesse Deus independentemente do que esteja acontecendo na minha vida. Eu tenho que crer nesse Deus independentemente do que possa acontecer na minha vida. Eu tenho que crer nesse Deus, eu tenho que confiar nesse Deus. Acabou o vinho, acabou a festa, vai todo mundo embora. Às vezes as pessoas querem ir embora, porque está acabando o vinho, está acabando a festa, acabou a festa. Mas o melhor de Deus estava por vir ainda. O melhor de Deus, tem até um cântico que fala a respeito disso. O melhor de Deus está por vir ainda, está por acontecer. Tem até um cântico que fala assim, sobre isso, querido. O melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir. Não pense que já encerrou. Não pense que você já chegou no final da pista e você não decolou. Não pense que você vai continuar taxiando e não vai alçar voo. Não pense assim. Fechando, o milagre é um sinal para. O milagre é um sinal para revelar a glória de Deus. O milagre serve para revelar a glória de Deus. E também despertar a sua fé. Despertar a sua fé. Agora uma coisa eu quero compartilhar com vocês antes de encerrarmos. Eu creio que naquele momento a Bíblia não relata, é só trabalhando a nível de imaginação. Eu creio que muitos foram embora daquele casamento. É igual aniversário, depois que corta o bolo, pessoal, depois que corta o bolo todo mundo vai embora, é aniversário. Então eu creio que quando acabou o vinho, o pessoal vai fazer mais o que aqui? Acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. Acabou a festa. E alguns foram embora. E nisso que eles foram embora, eles não puderam ver o milagre acontecer. O milagre acontecer. Não perca a sua fé. Não abra a porta do seu coração e fale assim: fé, pode sair, pode ir embora. Pode ir embora. Mas a todo instante você esteja com a porta do teu coração escancarada e falando: fé, entre. Quanto mais entrar, melhor. Quanto mais entrar, melhor. Porque eu sei que o Senhor fará maravilhas na minha vida. Você ainda não chegou no final da pista. Creia que o Senhor ainda pode fazer algo por você. Creia que o Senhor ainda pode fazer algo por você. Mas não saia daqui conforme alguns saíram, dando asa à imaginação, conforme alguns saíram da festa e não puderam usufruir do milagre de Deus, ver os milagres de Deus. Saia daqui desta noite convicto, com teu coração convicto, ou convicto em seu coração, que o Senhor dos Exércitos, Ele está no nosso meio. O leão da tribo de Judá está no nosso meio. O Messias está no nosso meio. O Filho de Deus está no nosso meio. E o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. E com isso eu quero dizer que ninguém vai ficar taxiando o tempo todo na pista. Deus vai fazer você alçar voo. Deus vai fazer você decolar. Deus vai fazer você subir. Deus vai fazer você subir. E eu espero que você não perca, não tenha perdido a tua esperança. Não tenha perdido a tua esperança, porque já estamos no dia 30. A festa está acabando. E o melhor foi reservado para o final. A festa, o ano está terminando, mas o melhor foi reservado para o final. Amém, irmãos? Amém, amém.